Graça e paz a todos. Graça barata. Você já ouviu essa expressão? É uma expressão muito falada na teologia. E o que significa graça barata? Bom, nós precisamos entender isso a partir de interpretações equivocadas que se fazem das Escrituras. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, lá no capítulo 3, depois de haver argumentado que os gentios estavam completamente obscurecidos em sua mente e eram condenáveis e condenados por causa do seu pecado, porque viviam como se Deus não existisse no meio da idolatria, ele parte no capítulo 2 e 3 para falar que o moralista, sim, o religioso judeu, apesar de conhecer a verdade e conhecer a justiça de Deus, ele não vivia de acordo com a justiça de Deus, porque ele vivia no pecado. Mas eles, ao invés disso, eles criticavam Paulo, dizendo que Paulo pregava uma mensagem que ia contra a lei de Deus, o que de fato não era verdade. E por isso eu vou ler um trecho em que Paulo discute com eles o erro deles, como eles interpretavam errado a relação entre graça e justiça. Lá no capítulo 3, verso 5, está assim: mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Fala como um homem. Certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou ainda condenado como pecador? Paulo está usando aqui a diatribe, né, que é um grupo de perguntas, várias perguntas, como se fossem interlocutores que questionavam Paulo e questionavam a pregação de Paulo. Veja o que ele diz no verso 8, então. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente, ou seja, lá, muita mentira e calúnia contra Paulo, caluniosamente afirmam que fazemos, pratiquemos males para que venham bens. A condenação desses é justa. Qual é o problema aqui? Os judeus que criticavam Paulo, eles, na verdade, diziam que Paulo pregava uma mensagem que havia sido esvaziada da lei e, portanto, era uma mensagem que levava o homem a viver em pecado. Ou seja, já que o pecado, a mentira, a injustiça eleva a Deus, exalta a Deus pelo fato de que Deus é considerado verdadeiro e nós mentirosos, ou seja, quanto eles diziam, então é melhor pecar. E eles ainda afirmavam que Paulo dizia isso, né? Que era melhor praticar o pecado para que mais ainda ressaltasse a justiça de Deus. Parece estranho, mas a ideia deles então, se é assim, se é pela graça, então nós podemos viver de qualquer maneira. E por mais louca que seja essa interpretação, ou por mais desvairada, ou até equivocada que seja essa interpretação, isso é comum hoje em dia. Há muitos que têm pregado uma graça barata, porque eles não entenderam o significado da graça. Por isso que muitas pessoas dizem, não, Deus não se importa com o nosso pecado, ao contrário, quanto mais pecado, melhor, porque aí Ele derrama a sua graça sobre nós. E esse é um grande equívoco, porque não há um entendimento do que seja a graça. Graça não é simplesmente o fato de que, como alguns dizem, Jesus morreu por toda a humanidade, então todos serão alcançados, todos serão salvos, todos serão perdoados, porque Jesus derramou o seu sangue por todos. Mas a verdade é que o derramar do sangue de Cristo, ele é poderoso para nos perdoar os pecados. Contudo, a graça não é simplesmente ele vem, passa a mão na nossa cabeça e tá bom, tudo foi resolvido, tudo foi feito e agora nós podemos viver de qualquer maneira. Graça é muito mais do que apenas um perdão liberado assim, aleatoriamente, sem nenhum compromisso. De fato, graça é algo muito mais profundo. Graça é quando Deus estende as mãos sobre vidas perdidas que reconhecem o seu pecado. A vinda do Espírito Santo é fonte da graça, veio por causa da graça de Cristo.
A graça não é simplesmente esquecer os pecados. Isso não é perdão, é anistia. Graça, na verdade, é Deus lançar sobre Cristo a sua ira. Cristo recebeu a sua ira e então desviou a sua ira daqueles que têm fé nele. Por isso que Paulo, lá depois, mais adiante no capítulo, aqui mesmo neste capítulo, vai dizer que nós somos justificados pela fé nele. Então, de fato, não há uma graça barata. Não há uma graça do tipo que todos serão alvos dela. É necessário ter fé. A graça é uma transformação. O Espírito Santo vem para moldar-nos, para mudar-nos. Nós somos transformados de glória em glória, como na pessoa de Cristo. O apóstolo Paulo vai escrever isso também na segunda carta aos Coríntios. Nós somos transformados. É o novo nascimento, aquilo que Jesus diz, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, graça é o novo nascimento, é uma transformação de vida. Não é aquela graça barata do tipo eu vivo de qualquer maneira, faço o que eu quiser e quanto mais pecado, melhor, porque quanto mais pecado, mais fica em relevo a justiça ou a misericórdia de Deus. Não, a misericórdia de Deus, ela é aplicada transformando nossas vidas, transformando nossos corações, libertando-nos do pecado. Por isso que quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala que nós outrora andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo as inclinações da nossa carne, e éramos por natureza filhos da ira, ou seja, éramos destinados à condenação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida. Vida que não é só uma passagem para o céu, é na verdade uma vida transformada. Por isso nós precisamos viver em novidade de vida, precisamos nascer de novo. Nada de graça barata. A graça transforma o ser humano. Amém.